E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Osmar, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse momento vamos seguir para a segunda etapa do código, que é a refatoração do código que havíamos iniciado do backup. Nessa etapa vamos criar uma função para reutilizar o código, quebrando ele, um bloco do código para reutilizá-lo, e também vamos criar alguns arquivos que eles vão ficar separados, contendo informações sigilosas. Isso é importante para que não fique à mostra no código. Beleza? Sigam comigo nessa jornada e vamos para mais uma etapa. Voltamos aqui à tela onde a gente havia parado e o código está exatamente do mesmo jeito. Nesse caso, a próxima etapa que a gente vê aqui é transformar um trecho desse código em uma função. Nós vamos fazer requisições dela, né, para utilizar essa informação, e vamos esconder algumas informações para não ficarem tão à mostra, beleza? Vamos começar primeiro com a parte sigilosa. O que nós temos aqui de sigilo importante que não pode ser mostrado a priori no código, né? O usuário e senha. Também o host. Não pode ter no código qual que é o device que a gente está acessando. Então, vamos aqui na instância, vamos criar um arquivo chamado hosts. Vamos jogar o nome desse arquivo, desse device, para dentro desse arquivo. Sempre bom deixar um espacinho a mais, uma linha abaixo. Beleza, vou comentar isso daqui. Aí já deu ruim aqui embaixo. E eu vou copiar essa credencial para um outro arquivo dentro de instância, que a gente vai invocar de lá também, né? Chamado credencial. Eu vou deixar ele como Python, né? Porque a gente consegue invocar ele de uma forma mais fácil, como se fosse o NetMico, que a gente tem aqui em cima. A gente consegue instanciar essa informação de forma mais fácil. Vocês verão. Aqui em credencial, vou colocar o usuário e senha, mas eu vou deixar ele de um formato diferente. Vou chamar de credencial e vou armazenar ele em uma tupla. Uma tupla ele parece com uma string e uma lista. A diferença é que em uma tupla, toda a informação que existe dentro dela, ela não é mutável. Então, se você tentar entrar numa tupla, tentar mudar o usuário, não assim eu consigo mudar do jeito que precisa, mas via Python, se você quiser entrar lá e alterar a credencial, ele não permite, porque uma tupla ela é imutável, mas ela é similar a uma lista. A diferença dela é o formato, não é parênteses, né? É colchetes. Isso é uma lista, isso é uma tupla. Vamos deixá-la dessa forma. Vou comentar essas duas informações também. E vamos criar a função. Para criar uma função, você define ela com o comando def. Eu vou criar aqui o comando falando sobre acesso, access e collect. Ele vai acessar e coletar uma informação, ponto e vírgula. E aqui eu vou jogar esse bloco tudo lá dentro. Uma coisa muito importante que você pode fazer na função é passar parâmetros para ela. Nesse caso já temos aqui que está até com erro aí. Que é o host, que é o endereço de acesso ao device. Tá vendo que ele já fica até azulzinho? Porque ele identifica que está dentro da função. E dentro da função ele fala que já tem um parâmetro que vai ser passado para ele quando ela for requisitada. Eu não vou deixar aqui usuário e senha, eu vou colocar como credential.
E vou deixar também comando. Isso daqui vai estar fora. Comando, comando, comandos. Beleza. E pode haver um momento que eu vou pedir duas informações. Nos comandos, para esse caso aqui, eu vou só enviar um comando, mas eu vou enviar em formato de lista, porque ele vai ler como uma lista, né? Eu vou enviar só esse comando. Aqui ainda temos três variáveis, ou duas variáveis, né, porque uma delas é repetida, e elas se estão dando erro. E eu não estou trazendo ela como usuário e senha, eu estou trazendo uma credencial, uma tupla que tem duas informações. Só que como que a gente separa essa informação? E eu vou separar ela utilizando o user pwd. Tem que estar exatamente na mesma ordem, porque essa alocação de variáveis vai pegar exatamente nos índices onde estão dentro dessa tupla. Aí ele já vai pegar certinho o usuário e a senha. Eu posso até mostrar aqui para vocês essa informação. Que eu vou definir a user pwd recebendo o credencial. Eu vou printar essas duas informações. E ele vai retornar exatamente o usuário e a senha, cada uma das variáveis separadas. Isso é possível fazer com esse formato, né? Beleza. Que mais vamos precisar? Comandos, beleza. Aqui nós já temos a função. Vamos iniciar um teste, mas não vai funcionar porque eu comentei usuário e senha. E aqui a gente não tem a informação do host. Como que a gente traz essa informação? Eu vou chamar o arquivo, né? Como o nome de device, open. E aqui eu passo o caminho que ele está. Nesse caso, a partir de backup, ele vai voltar uma pasta. Vai entrar em instance, instance, instance e vai retornar host. Vamos printar essa informação. Device. Deixa eu só arrumar aqui também. Eu não estou na pasta certa, mas ainda assim ele voltou a informação que ele precisa, né? O que ele está lendo aqui? Esse é o código da pasta que ele tá lendo em modo de leitura. Agora, como que a gente mostra essa informação? Peraí, deixa eu só arrumar a pasta certinho, né? Backup, cd, backup, clear. Eu vou mostrar o nome do device que está dentro desse arquivo. Então, dev, device, print, dev. Olha o que ele vai me retornar. Aqui ele deu um erro falando que isso aqui posteriormente não iria funcionar. Porque pode haver alguma sintaxe futuramente, né? Então ele já passa um caminho. Você quis dizer barra barra e o nome? Vamos testar aqui. Ele tem que retornar somente o nome do device. Beleza. Já temos aqui a informação. Vou colocar isso aqui para baixo. Vou mudar esse daqui para host. É o mesmo nome que está aqui. E vou invocar essa função. E para concluir uma função, ele tem que me retornar, return, comando. Comando. Então, quando ele concluir o acesso, né, ele acessa o device, executa o comando em formato de lista, né, no envio loop, e aqui ele desconecta. E ele retorna a informação que foi gravada na variável. Host, aqui não tem S, né? Comandos, mais de um M. Credencial. Nesse momento a gente vai
acessar essa informação, esse arquivo. Como? Ele é como se fosse você invocando um dicionário. Como a gente faz para invocar ele? From, projetos, instance, credential, import, e vai importar a variável que tem lá dentro, que é credential. Aqui, ó, já até ficou azulzinho. Eu vou armazenar essa informação, chamado de retorno, né? Retorno. E vou printar ela após que concluir o loop. Aí aqui, ele retorna todo o running config da caixa. Toda a configuração está aqui. Inclusive informações que nós vamos buscar dentro dela, que nesse caso é o hostname. Mas isso daqui a pouco. A princípio, nós já temos a função e estamos invocando ela aqui dentro. Após abrir o arquivo hosts, fazer um loop dentro dele, e a cada loop ele vai rodar um novo device. Ele passa as informações que precisa, o host, a credential e o comando. A partir desse momento, vamos transformar essa função em uma instância. Eu vou copiar ela aqui, a função completa, vou criar uma pasta dentro de instância, chamada func.py, e vou copiar ela para cá. Ela já começa com dois erros. Faz dois erros. Comandos, que está errado. Vamos corrigir aqui para comando com um M só. E aqui, Connect Handler. A Connect Handler, a gente lembra que é lá da biblioteca NetMico, mas ela não está sendo invocada aqui dentro. Ela está sendo invocada no arquivo anterior, do backup. Só que ela não é preciso aqui, porque ela não vai funcionar nesse arquivo. Ela vai funcionar especificamente no arquivo de instância da Func. Então, recortamos ela do arquivo de backup, colocamos ela aqui logo no começo do arquivo. Pode ser instanciado, pode ser invocado aqui dentro? Pode. Mas posteriormente haverá outras funções, por exemplo, a de enviar comando, né, para configurar, e ela vai também requisitar essa mesma biblioteca. Então já colocamos na global para que todas as funções que estejam dentro desse arquivo consigam utilizar essa biblioteca para fazer as requisições. Salvamos aqui. Beleza, mas aqui está com erro. Por que está com erro? Porque essa função não existe nesse arquivo. Vamos fazer exatamente o que nós fizemos em relação a credential. Vamos copiar, né, a linha, já que está na mesma pasta, só muda o nome do arquivo. Vamos chamar aqui o arquivo e aqui importar a informação que temos dentro desse arquivo, que nesse caso é a Access Collect. E aí já deu o retorno. Vamos validar essa informação aqui printando o comando que foi enviado, né, para o arquivo, para o device. Novamente, né, porque a gente já fez o teste aqui anteriormente. E funcionou exatamente do jeito que estava antes. Só que aqui, como nós estamos fazendo agora o processo de refatoração do código, ele agora está chamando essa informação de um outro local. Mas a partir daqui, vamos seguir por um outro caminho. Nesse caso, é uma etapa 3 agora desse mesmo projeto, que é o backup. Que é utilizar essa informação do retorno para procurar o hostname, criar o arquivo do backup e colocar em uma pasta. Só que, se a gente fizer ela de uma forma direta, só colocando o hostname, vai haver erros posteriores a respeito disso. Nesse caso, seria sobrescrever um arquivo já existente. Então aqui vamos invocar uma outra biblioteca para fazer um diferencial nesse arquivo. Beleza? Aqui vamos encerrando o vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, clique no curtir, ative o joinha, o sininho para receber notificação. E a partir daqui, vamos seguir para a próxima etapa,
Outra coisa também, antes de encerrar, eu vou deixar aqui o link já do próximo vídeo, para que vocês, assim que concluir esse, já siga para o próximo, para a parte final dessa parte inicial, beleza? Agradeço a todos aqui por assistirem até esse momento e até a próxima.